a humanidade. E a esperança de que a luta contra a estupidez seja finalmente vitoriosa. A história começa no capítulo 6. Não se trata de um engano. Tenho para isso minhas próprias razões. Desse modo, leiam, e espero que se distraiam, e contra a estupidez. 6. Vai mal, exclamou Lamont bruscamente. Não cheguei a parte alguma. Tinha uma expressão taciturna, que combinava com seus olhos encovados e a ligeira assimetria do queixo comprido. Apresentava expressão taciturna na melhor das ocasiões e esta não era a melhor das ocasiões. Sua segunda entrevista formal com Alan havia sido um fracasso maior do que a primeira. Não exagere, disse Myron Bronowski, placidamente. Você não esperava mesmo chegar a parte alguma. Foi o que me disse. Jogava caroços de amendoim para o ar e os colhia na boca de lábios roliços quando caíam. Nunca falhava. Não era muito alto, nem muito magro. Isto não torna as coisas agradáveis. Mas, tem razão, é melhor deixar pra lá. Há outras coisas que posso fazer e pretendo fazer e, além disso, conto com você. Se me pudesse apenas descobrir. Não repita, Pat. Já ouvi tudo isto antes. Tudo o que tenho a fazer é decifrar o pensamento de uma inteligência não humana. Uma inteligência melhor do que a humana. Essas criaturas do para-universo estão tentando se fazer compreender. É possível, suspirou Bronowski, mas estão tentando através de minha inteligência, que é, segundo creio às vezes, melhor do que a humana, porém não tanto assim. Certas ocasiões, na escuridão da noite, fico deitado de olhos abertos e me pergunto se, em qualquer hipótese, inteligências diferentes podem se comunicar entre si. Ou então, quando tive um dia particularmente mau, se a frase inteligências diferentes chega a ter algum significado. Tem sim, interveio Lamont com veemência, as mãos manifestamente crispas dentro dos bolsos do seu avental de laboratório. O caso entre Alan e eu. Entre esse herói imbecil, o Dr. Frederick Alan, e eu, somos inteligências diferentes porque, quando lhe falo, não entende. Avermelha ainda mais o rosto idiota, arregala os olhos e fica com os ouvidos entupidos. Diria que sua mente cessa de funcionar, só que não tenho a prova de que antes estivesse funcionando. Bronowski murmurou. Mas que maneira de falar do pai da bomba eletrônica. Isso mesmo. O que tem é a fama de pai da bomba eletrônica, mas não passa de um sujeito bastardo, como ainda não houve outro. Na realidade, sua contribuição foi mínima. Eu sei também, você já me disse várias vezes. E Bronowski jogou ao ar outro caroço de amendoim. Não o perdeu. Ora esta, quem foi o diabo que andou mexendo com isto? Tal, pelo menos, foi o relato de Denison, que ouviu por acaso a observação e contou o caso a Lamont, uma geração mais tarde. A narrativa oficial da descoberta, conforme o relato dos livros, omite a fraseologia. Tem-se a impressão de um químico perspicaz, atento às mudanças e capaz de extrair instantaneamente deduções bem ocultas. Não foi assim. O tungstênio não tinha serventia para Alan. Para ele, não representava um valor material, e não havia qualquer importância que tivesse mexido na garrafa. Não obstante, Alan odiava a mínima interferência na sua escrivaninha, como acontece com muitos, e suspeitava que os outros possuíssem desejos intensos de praticar semelhante interferência, por pura malícia. Na ocasião, ninguém admitiu saber de algo a respeito do assunto. Benjamin Alan Denison, que escutou a observação inicial, ocupava um escritório imediatamente em frente no corredor e ambas as portas se achavam abertas. Ergueu a vista e se defrontou com o olhar acusatório de Alan. Não gostava particularmente de Alan, ninguém gostava dele particularmente, e havia dormido mal na noite anterior. Conforme o ocorrido e conforme recordava mais tarde, ficou bastante satisfeito por encontrar alguém sobre quem descarregar seu mau humor e Alan vinha a calhar. Quando Alan botou a garrafa em sua cara, Denison recuou com evidente desgosto, perguntando: por que diabo estaria eu interessado no seu tungstênio? Quem é que precisa disso? Se olhasse para a garrafa, você veria que ela não foi aberta durante 20 anos. E se não foi você quem pôs suas patas imundas na garrafa, veria que ninguém a tocou. Alan ficou rubro, o rosto cheio de fúria. Disse entesado: ouça, Denison, alguém mudou o conteúdo. Isto não é tungstênio. Denison se permitiu resmungar baixinho, mas distintamente. Como é que você sabe? De coisas tais, aborrecimentos tacanhos e brigas sem sentido, é feita a história. Em todo caso, teria sido uma observação infeliz. A ficha escolar de Denison, tão fresca quanto a de Alan, era muito mais impressionante, e ele era o jovem brilhante do departamento.
Alan o sabia e, o que era pior, Denison também o sabia e não fazia segredo. A pergunta de Denison, como é que você sabe, e com a ênfase clara e inequívoca no você, encerrou ampla motivação para tudo o que se seguiu. Sem ela, Alan nunca se tornaria o maior e mais reverenciado cientista da história, para empregar a frase exata depois empregada por Denison, na sua entrevista com Lamont. Oficialmente, Alan chegou naquela manhã fatídica, notou que os cinzentos grãos empoeirados tinham desaparecido, não restando sequer a poeira na superfície interna, substituídos por um minério cor de ferro, cinzento claro. Naturalmente investigou, mas, botem de lado a versão oficial. Foi Denison. Se limitasse a uma simples negativa ou a dar de ombros, o mais provável seria que Alan andaria perguntando a outros e se cansasse, por fim, com o inexplicado acontecimento, esquecendo a garrafa e deixando que a tragédia subsequente, sutil ou drástica, dependendo do prazo de adiamento da descoberta definitiva, guiasse o futuro. De toda maneira, não teria sido Alan quem subiria às alturas com redemoinho. No entanto, humilhado por aquele como é que você sabe, Alan só podia retrucar raivosamente, vou lhe mostrar que sei. E, depois disso, ninguém poderia impedi-lo de ir até o inferno. A análise do metal do velho vidro ganhou para ele prioridade número 1 e seu objetivo máximo se tornou o de varrer a altivez do rosto de nariz fino de Denison e o vinco perpétuo de escárnio dos seus lábios pálidos. Denison jamais esqueceu aquele momento, uma vez que foi sua própria observação que impeliu Alan ao prêmio Nobel e a ele, Denison, à obscuridade. Não tinha como saber, e se soubesse, não se preocuparia, que a obstinação maciça de Alan, sua suscetibilidade de medíocre à preservação do amor próprio, triunfaria, na ocasião, sobre todo o talento natural do próprio Denison. Alan se mexeu imediata e diretamente. Levou seu metal ao departamento de espectrografia de massas. Como químico de radiações, era um passo normal. Conhecia os técnicos dali, trabalhará com eles e era voluntarioso. Na verdade, voluntarioso a tal ponto que a tarefa foi colocada à frente de projetos de muito maior importância e oportunidade. O operador do espectrógrafo de massa se pronunciou, finalmente, bem, não é tungstênio. O rosto largo e inexpressivo de Alan se contraiu num sorriso áspero. Muito bem, vamos dizê-lo ao menino prodígio Denison. Quero um relatório mas, espere um pouco, Dr. Alan. Estou dizendo que não é tungstênio, mas isto não significa que saiba o que é. Que quer dizer com isto de que não sabe o que é? Penso que os resultados são ridículos. O técnico refletiu por um instante. Impossível, realmente. A razão carga-massa está completamente errada. Completamente errada em que sentido? Muito alta. Simplesmente não pode ser. Alan largou vá lá, e, sem relação com o motivo que o impulsionava, sua observação seguinte o colocou no caminho para o prêmio Nobel, um prêmio merecido, embora discutível. Tome a frequência de sua radiação X característica e calcule a carga. Não fique parado por aí, falando que alguma coisa é impossível. Poucos dias após, foi um técnico agitado quem entrou no escritório de Alan. Este ignorou a agitação no rosto do homem, nunca tinha sensibilidade, e disse, descobriu, deu então uma olhada agitada por conta própria para Denison, que se achava sentado atrás da escrivaninha no seu próprio laboratório, e fechou a porta. Descobriu a carga nuclear? Sim. Mas está errada. Muito bem, Tracy. Repita. Já repeti uma dúzia de vezes. Está errada. Se fez a medida, então é isto mesmo. Não dispute com os fatos. Tracy coçou a orelha e replicou. Mas tenho de disputar, doutor. Se levar as mensurações a sério, então o que o senhor me deu é plutônio 186. Plutônio 186. Plutônio 186. A carga é mais 94. A massa é 186. Mas isto é impossível. Não existe tal isótopo. Não pode existir. Isto é o que estou lhe dizendo. Mas essas são as mensurações. Mas uma situação como essa deixa o núcleo com mais de 50 nêutrons a menos. Não pode obter plutônio 186. Não conseguiria espremer 94 prótons dentro de um núcleo com apenas 92 nêutrons e esperar que se mantenham juntos nem mesmo por um trilionésimo de segundo. A esta altura, Alan se deteve para refletir. Fora tungstênio, o que havia desaparecido e um dos seus isótopos, o tungstênio 186, era estável. O tungstênio 186 possuía 74 prótons e 112 nêutrons nos seus núcleos. Seria possível que algo houvesse convertido 20 nêutrons em 20 prótons? Certamente seria impossível. E há sinais de radioatividade? Indagou Alan, procurando às palpadelas uma saída qualquer do emaranhado. Pensei nisso, respondeu o técnico. É estável.
absolutamente estável. Então, não pode ser plutônio 186. É o que venho lhe dizendo, doutor. Desalentado, Alan concluiu. Bem, passe pra cá esse negócio. A sós mais uma vez, sentou-se e contemplou a garrafa com estupefação. O isótopo de plutônio mais aproximadamente estável era o plutônio 240, que carecia de 146 nêutrons para manter os 94 prótons agarrados uns aos outros, com alguma semelhança de estabilidade parcial. Que é que poderia fazer agora? Era algo fora do seu alcance e lamentava ter começado. No final de contas, possuía trabalho de verdade solicitando execução, e esta droga, este mistério, nada tinha a ver com ele. Tracy cometera algum estúpido engano, ou o espectrômetro de massas estava descalibrado, ou, bem que fazer, esquecer toda a embrulhada. Só que Alan não podia esquecê-la. Mais cedo ou mais tarde, Denison daria uma paradinha, e com aquele meio sorriso irritante, perguntaria pelo tungstênio. Que poderia então, Alan dizer? Talvez dissesse, não é tungstênio, exatamente como lhe falei. Denison certamente tornaria a perguntar, assim então o que é? Nada de imaginável conseguiria obrigar Alan a se expor à espécie de zombaria, que se seguiria a qualquer afirmação de que se tratava de plutônio 186. Precisava descobrir do que se tratava e devia fazê-lo, sozinho. Claro, não podia confiar em ninguém. Assim foi que, 2 semanas em seguida, invadiu o laboratório de Tracy com o que pode ser corretamente descrito como fúria de primeira classe. Escute aí, rapaz, não me disse que aquele troço era não radiativo. Que troço? Replicou Tracy automaticamente, antes de se lembrar. Aquele material que chamou de plutônio 186. Ah, bem, era estável. Quase tão estável quanto seu estado mental. Se chama isso de não radiativo, então trabalha numa oficina de encanador. Tracy fechou a cara e pediu, o K, doutor, me dê a coisa e vamos experimentar. Momentos depois, exclamou, incrível, é radiativo. Não muito, mas é. Não sei como foi que me enganei. E até que ponto posso confiar no seu palpite sobre plutônio 186? Alan se via agora inapelavelmente enredado no problema. O mistério se tornará tão exasperante como uma afronta pessoal. Quem quer que tivesse trocado de garrafas ou trocado de conteúdos devia ter realizado nova troca ou inventado um metal, com o propósito especial de fazê-lo de tolo. Seja como for, estava disposto a deixar o mundo de lado a fim de solucionar o problema, se precisasse chegar a este ponto e se pudesse. Possuía uma teimosia e uma força de vontade, que não podiam ser facilmente dominadas. Dirigiu-se diretamente a G.C. Kantrovitz, que se achava então no último ano de uma carreira bem notável. Era difícil conseguir a ajuda de Kantrovitz, mas, uma vez lograda, rapidamente pegava fogo. 2 dias depois, de fato, precipitava-se pelo escritório de Alan adentro, ardendo de excitação. Esteve manipulando esta coisa com suas próprias mãos? Não muito, respondeu Alan. Bem, não o faça. Se precisar de novo, não o faça. Está emitindo pósitrons. O que? Os pósitrons mais energéticos que já vi, e seus cálculos de radioatividade estão demasiado baixos. Demasiado baixos? Claramente. E o que me intriga é que toda mensuração que realizo resulta ser apenas um nadinha mais alta do que a anterior.